Meu irmão apagou as velas do bolo de aniversário na festa dele e disse: Eu desejo que minha irmã morra para eu finalmente poder ser filho único. O que você acabou de desejar? Fiquei ali parada segurando a espátula do bolo enquanto meu irmão de 23 anos, Rafael, sorria para nossos pais e os 40 convidados na festa como se tivesse dito algo inteligente. Meus pais tinham dado uma festa enorme para ele num clube de campo, mesmo ele ainda morando em casa e nunca tendo mantido um emprego por mais de 2 semanas. Eu falei em voz alta para que se tornasse realidade. Rafael riu e olhou diretamente para mim. Todo aniversário nos últimos 10 anos eu desejei a mesma coisa. Ser filho único. Este ano, decidi ser específico sobre como. Minha mãe derrubou a taça de champanhe e ela se espatifou no chão de mármore. Rafael, o que você está dizendo? Ele deu de ombros e começou a abrir os presentes como se não tivesse acabado de desejar minha morte na frente de todos. Qual é? Mãe? Você sabe que a vida seria mais fácil só comigo. Sem competição, sem dividir herança, sem irmã perfeita me fazendo parecer mal. Nossa prima Laura ofegou do outro lado da sala. Você está seriamente admitindo que quer sua irmã morta? Rafael levantou o olhar de um relógio caro que nossos pais tinham dado a ele. Não quero. Desejo. Tem diferença. Ele ergueu o relógio. Viu isso? Custou 3.000 reais. Imagina se eles não tivessem que comprar presentes para ela também. Eu poderia ter ganhado um Rolex. Eu tinha comprado meus próprios presentes de aniversário nos últimos 5 anos porque nossos pais esqueciam do meu aniversário, mas sempre lembravam do dele. Rafael, eles esqueceram completamente do meu aniversário ano passado. Ele sorriu. Isso foi ótimo. Um passo mais perto deles te esquecerem completamente. Nossa tia Margarete se levantou da mesa. Isso é nojento. Como você pode dizer isso sobre sua irmã? Rafael revirou os olhos. Porque é verdade, tia Magá. Todo mundo pensa isso, mas eu sou o único honesto o suficiente para dizer. Ele apontou para mim. Ela faz tudo sobre as conquistas dela, a promoção dela, o noivado dela, a casa nova dela, todas as coisas pelas quais eu tinha trabalhado enquanto ele jogava videogame no porão dos nossos pais. Você mora no porão da mamãe, Rafael. Ele se levantou com raiva, porque ela pegou todas as boas oportunidades. Ela conseguiu as bolsas de estudo. Ela conseguiu os estágios. Ela conseguiu tudo porque nasceu primeiro. Ele estava realmente me culpando por ser mais velho. Se eu tivesse nascido primeiro, eu também seria bem-sucedido. Nosso pai finalmente falou. Rafael, você abandonou a faculdade 3 vezes. Rafael se virou para ele. Porque os professores me comparavam com ela. Você sabe como é difícil ser o irmão burro? Ele nunca tinha estudado, só esperava passar porque nossos pais doavam dinheiro. Eu não sou burro. Eu só estou ofuscado. Meu noivo Tiago se levantou. Você não está ofuscado. Você é preguiçoso e mimado. Rafael riu amargo. Claro que você defende ela. Você provavelmente também deseja que eu estivesse morto para não ter que lidar comigo nos eventos de família. Tiago não negou, o que deixou Rafael mais irritado. Tá vendo? Todo mundo seria mais feliz se eu fosse filho único. Nossa avó, que tinha ficado quieta até agora, bateu a bengala no chão. Rafael Miguel Oliveira, você é uma desgraça. Ela caminhou em direção a ele lentamente. Sua irmã pagou sua reabilitação 2 vezes. Todos ficaram em silêncio. O vício em jogo de Rafael não deveria ser conhecimento público. Vó, isso é privado. Ela continuou. Ela pagou seu advogado da DUI. Ela pagou sua dívida de cartão de crédito. Ela está pagando seu seguro do carro. Ela olhou para nossos pais. Vocês sabiam que o filho precioso de vocês deve 50.000 reais para a irmã dele? Mamãe ficou pálida. 50.000 reais? Rafael disse que pagou tudo sozinho. Vovó deu uma risada dura. Sozinho? Ele não trabalha há 2 anos. A irmã dele vem sustentando ele. Ela puxou papéis da bolsa. Eu tenho os recibos porque ela precisou de um fiador para os empréstimos que fez para cobrir as dívidas dele. Rafael tentou pegar os papéis, mas vovó bateu nele com a bengala. Nem ouse. Esses provam que parasita você é. Nosso amigo da família, Roberto, que era advogado, olhou os papéis. Esses são empréstimos legítimos no nome da sua irmã para despesas do Rafael. Ele olhou para mim. Você tem pagado pela vida inteira dele? Eu finalmente falei. Ele é meu irmão. Achei que estava ajudando. Rafael riu. Ajudando? Você estava se exibindo. Olha a irmã perfeita salvando o dia de novo. Ele chutou uma cadeira. Eu nunca pedi sua ajuda. Isso era mentira. Ele tinha me ligado chorando toda vez implorando por dinheiro. Você me ligou às 3 da manhã ameaçando se machucar se eu não pagasse seu traficante. Todos ofegaram e o rosto de Rafael ficou vermelho. Isso era privado. Você não tinha direito de contar a ninguém. Tiago pegou o celular. Eu tenho as mensagens de voz, Rafael. 27 mensagens de você ameaçando suicídio se ela não te desse dinheiro. Ele tocou uma, e a voz de Rafael encheu a sala arrastada e desesperada, implorando por 5.000 reais, ou ele pularia de uma ponte. A sala ficou em silêncio mortal. E eu vi o rosto de Rafael mudar de presunçoso para chocado para raivoso em cerca de 3 segundos. Mamãe começou a chorar esses soluços grandes e feios, enquanto papai apenas encarava Rafael como se nunca o tivesse visto antes. Vovó ficou ali com a bengala levantada como se estivesse pronta para bater nele de novo, se ele tentasse algo estúpido. Os 40 convidados sentaram congelados nas cadeiras, e eu podia ouvir talheres tilintando em algum lugar à distância de outro evento no clube. As mãos de Rafael estavam tremendo, e seu rosto foi de vermelho para quase roxo. Ele olhou para o telefone de Tiago, como se quisesse jogá-lo pela sala. Rafael pulou e avançou em Tiago tentando pegar o telefone. Roberto se moveu mais rápido do que eu esperava para um cara na casa dos 60 e ficou entre eles. Ele colocou a mão no peito de Rafael e o empurrou para trás. Rafael tropeçou e quase caiu no bolo de aniversário. A voz de Roberto era calma, mas firme quando disse a Rafael para sentar agora mesmo. Rafael olhou ao redor da sala para todos os convidados olhando para ele. Algumas pessoas estavam com os telefones gravando tudo.
Nossa prima Laura estava com a mão na boca, parecendo horrorizada. A mesa ao nosso lado tinha parado de comer as saladas para assistir. Percebi naquele momento que não havia como voltar atrás. Todo mundo sabia de tudo agora. Tia Margarete se levantou e sua cadeira raspou alto contra o chão de mármore. Ela pegou a bolsa e anunciou que estava indo embora, porque não ficaria numa festa para alguém que desejou morte a um familiar. Ela caminhou em direção à saída e não olhou para trás. O marido dela se levantou e a seguiu. Então tio Tomás e sua esposa se levantaram. Depois mais pessoas. Em 5 minutos, metade dos convidados tinha ido embora. Mamãe pulou e tentou parar as pessoas na porta, implorando para ficarem. Ela ficava dizendo que Rafael não quis dizer aquilo, e ele estava apenas chateado, e por favor não vão embora. Vovó foi até lá e agarrou o braço da mamãe. Ela disse à mamãe para parar de dar desculpas. Disse que Rafael quis dizer cada palavra e todo mundo sabia disso. O rosto da mamãe se desfez, e ela começou a chorar mais forte. Papai finalmente se moveu pela primeira vez, desde que a mensagem de voz tocou. Ele olhou para Rafael e perguntou se tudo que a vovó disse era verdade sobre os 50 mil reais. Sua voz soou estranha e quieta. Rafael abriu a boca, mas nada saiu. Ele apenas ficou ali sentado, encarando o chão. Papai esperou talvez 30 segundos e então se virou para olhar para mim. Ele tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu nunca tinha visto meu pai chorar antes. Ele perguntou por que eu nunca contei a eles. Respirei fundo e expliquei que Rafael ameaçava se machucar toda vez que eu pensava em contar a alguém. Disse que ele me ligava no meio da noite dizendo que se mataria se eu contasse à mamãe e ao papai sobre o dinheiro. O rosto do papai ficou pálido, e ele sentou pesado na cadeira. Um homem de terno se aproximou da nossa mesa, e reconheci como o gerente do clube. Ele falou baixinho, e sugeriu que movêssemos essa conversa para uma sala privada, já que outros convidados estavam reclamando do barulho. Ele gesticulou para um corredor. Mamãe assentiu e juntou a bolsa. Todos nos levantamos e seguimos o gerente por um longo corredor com pinturas chiques nas paredes. Ele abriu a porta para uma pequena sala de conferências com uma mesa grande e cadeiras de couro. Entramos e o gerente fechou a porta atrás de nós. Pela janela, eu podia ver os convidados restantes na festa comendo bolo e conversando em vozes baixas. Apenas a família imediata estava na sala de conferências agora. Mais Tiago e vovó e Roberto. Roberto espalhou os papéis da vovó na mesa de conferências. Ele colocou óculos de leitura e passou por cada documento cuidadosamente. Ele confirmou que eu era legalmente responsável por empréstimos totalizando 47 mil reais. Ele apontou para diferentes linhas no papel mostrando o nome de Rafael como a razão para cada empréstimo. Ele explicou que Rafael não tinha obrigação legal de me pagar de volta, a menos que criássemos um acordo de pagamento formal com assinaturas e testemunhas. Mamãe ofegou e colocou a mão na boca. Ela olhou para Rafael e perguntou se ele realmente esperava que eu simplesmente perdesse todo aquele dinheiro. Rafael não respondeu. Roberto continuou passando pelos papéis, mostrando contas de reabilitação e honorários de advogados e extratos de cartão de crédito todos em meu nome. Rafael de repente explodiu da cadeira. Ele gritou que estávamos todos se juntando contra ele no aniversário dele. Disse que eu estava tentando arruinar a vida dele ao expor suas lutas privadas na frente de todos. Ele apontou para mim e me chamou de vingativa. Tiago pegou o celular de novo e rolou por algo. Ele tocou outra mensagem de voz e a voz de Rafael encheu a sala me chamando de vadia e estúpida por não enviar dinheiro rápido o suficiente. Ele estava arrastando as palavras e ameaçando aparecer no meu trabalho e fazer uma cena. Papai se levantou rápido e disse a Rafael para calar a boca agora mesmo. Rafael pareceu chocado, como se papai nunca tivesse falado com ele daquela forma antes. Senti algo quebrar dentro de mim e de repente eu estava falando. Contei a ele sobre cada ligação das 3 da manhã. Cada ameaça. Cada vez que Rafael disse que se mataria se eu não pagasse seu traficante, ou cobrisse sua conta do bar, ou o tirasse de qualquer bagunça que tivesse feito. Contei sobre a vez que ele me ligou de um estacionamento de cassino dizendo que bateria o carro numa parede se eu não transferisse 2 mil reais na próxima hora. Contei sobre encontrá-lo desmaiado na minha porta às 4 da manhã coberto de seu próprio vômito. Mamãe ficava dizendo que não tinha ideia repetidamente. Vovó a interrompeu e disse que ignorância proposital ainda era uma escolha. Disse que mamãe e papai escolheram não ver o que estava acontecendo porque era mais fácil do que lidar com isso. Papai se virou para Rafael e perguntou diretamente como ele planejava pagar seu estilo de vida sem emprego e sem renda. Rafael murmurou algo que não conseguia ouvir direito. Papai pediu para ele repetir mais alto. Rafael disse que imaginou que receberia sua herança algum dia. A prepotência naquela afirmação pairou no ar como fumaça. Papai encarou Rafael por um longo momento, depois se levantou e caminhou em direção à porta. Ele a abriu com força e saiu para o corredor. Ouvimos um estrondo alto e depois outro. Papai estava socando a parede. Mamãe começou a se levantar, mas vovó disse para ela sentar e deixá-lo processar isso. Tiago sugeriu que todos fizéssemos uma pausa e nos encontrássemos de novo amanhã quando as emoções não estivessem tão altas. Disse que precisávamos de tempo para esfriar e pensar com clareza. Rafael balançou a cabeça e disse que se recusava a se encontrar de novo. Disse que tudo isso era minha culpa, e ele tinha terminado com a família. Ele se levantou e foi em direção à saída. Vovó se moveu mais rápido do que eu a tinha visto se mover em anos. Ela chegou à porta antes de Rafael e a bloqueou com a bengala segurada na horizontal. Ela olhou para ele e disse que se ele saísse por aquela porta agora, estaria escolhendo perder a família inteira. Disse que essa era sua única chance de encarar o que tinha feito e tentar consertar. Rafael ficou ali com a mão na maçaneta, olhando entre vovó e o resto de nós. A mão de Rafael ficou congelada na maçaneta pelo que pareceu uma eternidade. Os ombros dele começaram a tremer, e então lágrimas escorreram pelo rosto, e pela primeira vez na minha vida inteira, ele parecia realmente quebrado, ao invés de apenas tentando conseguir simpatia. Ele se virou e voltou para a mesa com a cabeça baixa.
Ele se jogou na cadeira com força e colocou o rosto nas mãos. Sua voz saiu tão quieta que quase não conseguiu ouvir quando ele disse que não sabia como consertar isso. Mamãe pulou da cadeira e correu em direção a ele com os braços abertos. A bengala da vovó desceu na mesa com um estrondo que fez todo mundo pular. Ela apontou para a mamãe e disse para ela sentar agora mesmo. Mamãe congelou no meio do caminho até Rafael e sua boca abriu como se quisesse argumentar, mas algo no rosto da vovó a fez recuar e afundar na cadeira. Rafael manteve o rosto nas mãos e o corpo inteiro tremeu com um choro que soava real pela primeira vez. Roberto limpou a garganta e espalhou os papéis da vovó pela mesa. Disse que precisávamos falar sobre duas questões separadas que estavam conectadas, mas tinham que ser tratadas de forma diferente. A situação financeira era uma coisa, e o vício em jogo de Rafael era outra. Roberto olhou para todos nós e disse que se houvesse alguma esperança dessa família resolver as coisas, ambos os problemas tinham que ser abordados seriamente. Disse que Rafael precisava de tratamento de verdade dessa vez, não os programas ambulatoriais que eu tinha pagado antes onde ele podia simplesmente faltar nas sessões. Roberto pegou o celular e rolou por algo. Depois disse que conhecia uma instituição de internação especializada em vício em jogos. E eles tinham um programa de 60 dias. A cabeça de Rafael se levantou e ele limpou o rosto com a manga. Disse que não podia ficar 60 dias longe de casa. Vovó riu e perguntou que casa, já que ele estava prestes a ser expulso de qualquer jeito. Papai voltou para a sala naquele momento, e todos se viraram para olhá-lo. Os nós dos dedos dele estavam arranhados e sangrando, e havia amassados na parede do corredor visíveis pela porta aberta. Ele foi direto até Rafael e ficou em cima dele. A voz do papai saiu plana e fria quando disse que Rafael tinha uma semana para encontrar um emprego, ou estava fora de casa de vez. Rafael realmente riu, mas soou amargo e maldoso. Disse que ninguém o contrataria com sua ficha e sua DUI, e o fato de ter sido demitido de todo o emprego que já teve. Papai se abaixou perto do rosto de Rafael e disse que talvez ele devesse ter pensado nisso antes de conseguir a DUI que eu paguei para fazer desaparecer. A risada de Rafael morreu e ele olhou para a mesa. Senti algo dentro de mim finalmente se soltar e me levantei. Minha voz tremeu quando disse que estava acabada de pagar qualquer coisa. Disse que Rafael precisava enfrentar consequências reais pela primeira vez na vida, ao invés de eu tirá-lo de cada enrascada. Mamãe se virou para mim com lágrimas no rosto e disse que eu era irmã dele. E família ajuda a família. Tiago se levantou ao meu lado e a mão dele encontrou a minha embaixo da mesa. Disse que eu tinha estado ajudando por 2 anos enquanto eles me esqueciam. Disse que eu tinha feito empréstimos que me levariam uma década para pagar enquanto Rafael jogava videogame e desperdiçava dinheiro que não tinha. Mamãe começou a dizer algo, mas Tiago continuou. Disse que eles deram a Rafael uma festa de R$ 3.000 num clube enquanto esqueceram completamente do meu aniversário ano passado. O rosto da mamãe se desfez, e ela colocou a mão na boca. Vovó se levantou, e todos ficaram quietos. Ela plantou a bengala no chão e olhou para Rafael. Disse que estava tirando ele do testamento até que completasse o tratamento e pagasse pelo menos metade do que me devia. A cabeça de Rafael se virou de repente, e a expressão no rosto dele me disse tudo. Ele estava contando com aquela herança. Estava planejando o futuro inteiro em cima de dinheiro que não tinha conquistado. Mamãe ofegou e agarrou o braço da vovó. Ela implorou para a vovó reconsiderar e disse que Rafael precisava daquela segurança. Vovó puxou o braço e disse que Rafael precisava aprender que ações têm consequências. Disse que tinha assistido ele manipular essa família por anos e estava acabada de permitir isso. Roberto sugeriu que todos fizéssemos um tempo para acalmar e nos encontrar em alguns dias. Disse que deveríamos fazer isso na casa da vovó com um terapeuta familiar presente para podermos trabalhar nisso apropriadamente. Disse que rascunharia um acordo formal de pagamento para Rafael assinar que tornaria a dívida legalmente vinculante. Rafael levantou o olhar e perguntou o que aconteceria se ele não assinasse. Roberto encontrou os olhos dele e disse que eu poderia processá-lo pelo dinheiro. Disse que provavelmente levaria Rafael à falência, mas a dívida era real e documentada. Rafael se jogou de volta na cadeira e encarou o teto. Concordamos em nos encontrar na casa da vovó em 3 dias às 2 da tarde. Roberto disse que encontraria um terapeuta que pudesse vir com pouco aviso. Todos começaram a juntar suas coisas e os convidados restantes lá fora tinham ficado quietos. Eu podia vê-los pela janela da sala de conferências fingindo não estar nos observando. Tiago pegou minha mão e me levou em direção à porta. Minhas pernas estavam trêmulas e meu corpo inteiro tremia como se eu tivesse estado correndo. Caminhamos pelo clube passando por todas as pessoas que tinham ouvido Rafael desejar minha morte. Algumas delas desviavam o olhar e algumas encaravam. Tiago manteve o braço ao meu redor o caminho todo até o estacionamento. Ele nos levou para casa e eu tremi tão forte no banco do passageiro que meus dentes batiam. Ele estendeu a mão e segurou a minha no console central. Disse que estava tão orgulhoso de mim por finalmente enfrentá-los. Me senti culpada e aliviada e com raiva tudo misturado no peito. Não conseguia parar de ver o rosto de Rafael quando todos se viraram contra ele. Parte de mim se sentiu mal por ele, e parte de mim sentiu que ele mereceu. E eu não sabia qual sentimento estava certo. Chegamos em casa e dormi ainda usando o vestido da festa. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone vibrando sem parar na mesinha de cabeceira. Peguei e vi 63 mensagens de texto de diferentes membros da família. Algumas diziam que fiz a coisa certa, e outras diziam que fui cruel. Passei por elas com o estômago revirando. A mensagem da mamãe estava perto do final e dizia que eu humilhei Rafael publicamente e destruí o aniversário dele. Dizia que eu era vingativa e egoísta e deveria ter vergonha. Desliguei meu telefone e o joguei na cama. Tiago entrou com um prato de ovos e torradas. Colocou no meu colo e sentou ao meu lado. Disse que Rafael se humilhou ao desejar minha morte na frente de 40 pessoas. Disse que eu apenas finalmente contei a verdade sobre o que ele tinha estado fazendo comigo. Cutuquei os ovos, mas não conseguia realmente comer. O telefone fixo tocou por volta das 10 e quase não atendi.
Tiago atendeu e disse que era a vovó. Peguei o telefone e ela me contou que Rafael apareceu na porta dela às 2 da manhã. Ele estava bêbado e implorando por dinheiro. Disse que ele bateu na porta dela e gritou até as luzes do vizinho acenderem. Ela chamou a polícia e eles o removeram da propriedade dela. A voz dela estava firme quando disse que Rafael precisava tocar o fundo antes de aceitar ajuda real. Disse que passou pela mesma coisa com o alcoolismo do meu avô décadas atrás. Disse que às vezes amar alguém significava deixá-los cair. Agradeci e desliguei. Meu telefone vibrou de novo mesmo tendo desligado e vi que Tiago tinha ligado de volta. Havia uma nova mensagem da tia Margarete. Ela disse que queria se desculpar por não ter visto o que estava acontecendo mais cedo. Disse que sempre achou que Rafael era apenas imaturo, mas agora percebia que ele tinha sido ativamente manipulador. Ofereceu ajudar a pagar pelas sessões de terapia familiar. Disse que se sentia culpada por tê-lo permitido em reuniões familiares, rindo das piadas dele sobre mim. Li a mensagem 3 vezes, e algo no meu peito afrouxou só um pouquinho. Passei os próximos 2 dias tentando focar no trabalho, mas ficava checando meu e-mail a cada poucos minutos. Roberto enviou o rascunho do acordo na quinta de manhã e abriu o anexo com as mãos tremendo. O documento tinha 12 páginas com linguagem jurídica oficial, que fez tudo parecer de repente real. Rafael Oliveira pagaria R$ 500 por mês por 96 meses com juros anuais de 4%, trazendo o total para R$ 57 mil. Encarei os números até eles borrarem juntos na minha tela. Tiago veio por trás da minha cadeira e leu por cima do meu ombro. Colocou as mãos nos meus ombros e apertou gentilmente. Disse que eu provavelmente não veria a maior parte daquele dinheiro, mas ter por escrito significava que Rafael não podia mais fingir que a dívida não existia. Imprimi o acordo e coloquei numa pasta mesmo sabendo que nunca pararia de pensar em quanto tinha perdido tentando salvar alguém que me ressentia por isso. A casa parecia quieta demais naquela tarde, então saí para caminhar pelo bairro e tentei não calcular quantos anos de economias tinha dado. Meu telefone tocou enquanto estava a 3 quarteirões de casa e o nome do papai apareceu na tela. Quase não atendi porque não conseguia lembrar da última vez que ele tinha me ligado diretamente ao invés de ter a mamãe fazendo isso. A voz dele soou rouca quando perguntou se eu podia encontrá-lo para um café amanhã de manhã, antes da reunião familiar. Disse sim antes de poder pensar numa razão para dizer não. Ele sugeriu um lugar perto do meu escritório e disse que estaria lá às 8. Caminhei devagar para casa imaginando o que ele queria dizer que exigia um encontro a sós. Papai já estava sentado numa mesa de canto quando cheguei na cafeteria. Ele parecia péssimo com olheiras e a camisa amassada como se tivesse dormido nela. Ele se levantou quando me viu e puxou minha cadeira, o que ele nunca tinha feito antes na vida inteira. Sentei e pedi café preto da garçonete que veio. Papai pediu o mesmo e ficamos em silêncio até ela ir embora. Ele juntou as mãos na mesa e as encarou por muito tempo. Disse que tinha sido um pai terrível para mim enquanto mimava Rafael, transformando-o em alguém inútil e mimado. A voz dele rachou na palavra terrível, e percebi que ele estava chorando. Não sabia o que dizer, então apenas esperei. Ele limpou os olhos com um guardanapo e me contou sobre o aborto espontâneo que a mamãe teve entre Rafael e eu. Eles tinham engravidado quando eu tinha 2 anos e perderam o bebê aos 5 meses, e mamãe desmoronou por quase 1 ano. Disse que quando Rafael nasceu 3 anos depois, eles estavam tão apavorados de perder outra criança que se tornaram superprotetores e indulgentes. Sabia que não era desculpa, mas queria que eu entendesse por que tinham se tornado tão desequilibrados como pais. A garçonete trouxe nosso café e nós dois fingimos não estar chorando em público. Papai disse que começaram a tratar Rafael como se ele fosse frágil, e eu como se eu fosse forte o suficiente para lidar com qualquer coisa, incluindo ser ignorada. Ele pediu desculpas por esquecer meus aniversários e faltar na minha formatura da faculdade e não ir ver minha casa nova. Ele desmoronou completamente e colocou o rosto nas mãos enquanto os ombros tremiam. Estendi a mão pela mesa e toquei o braço dele porque não sabia o que mais fazer. Ele olhou para mim com olhos vermelhos e disse que sentia muito por me fazer invisível na minha própria família por 26 anos. Puxei minha mão de volta e a enrolei em volta da xícara de café. Disse a ele que a explicação me ajudou a entender o comportamento deles, mas não apagava a dor de crescer sentindo que não importava. Ele assentiu e disse que sabia disso e não estava pedindo perdão imediato. Disse que queria reconstruir nosso relacionamento se eu estivesse disposta a tentar. Ele já tinha começado a ver alguém para trabalhar seus padrões de permitir. Tinha tido 3 sessões até agora, e estava aprendendo quanto dano tinha causado, sempre escolhendo o conforto de Rafael sobre o bem-estar de todos os outros. Perguntei a ele o que o fez finalmente decidir mudar depois de 23 anos. Disse que ouvir aquelas mensagens de voz de Rafael ameaçando o suicídio para manipular dinheiro de mim fez perceber que o filho tinha se tornado um monstro, e era culpa dele por nunca dizer não. Disse que me assistir pagar por tudo enquanto eles davam a Rafael uma festa cara o deixou doente de vergonha. Ficamos ali por mais 1 hora enquanto ele fazia perguntas sobre minha vida que deveria ter feito anos atrás. Queria saber sobre meu trabalho e meu noivado, e o que eu gostava de fazer nos fins de semana. Parecia estranho ter a atenção completa dele pela primeira vez, mas também legal de um jeito triste. Quando saímos, ele me abraçou forte e disse que faria melhor começando agora. A reunião familiar na casa da vovó estava marcada para as 2 da tarde no sábado. Cheguei com Tiago exatamente às 2 e encontrei mamãe, papai e vovó já sentados na sala. Uma mulher na casa dos 40 com cabelo grisalho curto e olhos gentis se levantou e se apresentou como Siobhan Buchanan. Ela apertou minha mão e a de Tiago e pediu para sentarmos onde nos sentíssemos confortáveis. A sala tinha 2 sofás e 3 cadeiras arranjadas em círculo, e escolhi uma cadeira perto da janela. Tiago sentou na cadeira ao meu lado e segurou minha mão. Siobhan explicou as regras básicas para nossa sessão, incluindo não interromper, não xingar e não sair sem permissão. Disse que todos teriam chance de falar, e ela moderaria para manter as coisas produtivas.
Todos nós assentimos, e então sentamos em silêncio estranho esperando Rafael. 2h15 chegou e passou sem sinal dele. Mamãe ficava checando o telefone e mandando mensagens para ele. Às 2h30, a campainha finalmente tocou, e vovó foi atender. Rafael entrou parecendo que não tinha tomado banho em dias. O cabelo dele estava espetado em direções diferentes, e as roupas estavam amassadas. Ele sentou na cadeira mais distante de mim sem fazer contato visual com ninguém. Mamãe imediatamente se levantou e tentou sentar no braço da cadeira dele, mas Siobhan gentilmente disse para ela voltar ao seu lugar. Mamãe pareceu magoada, mas sentou de volta no sofá ao lado do papai. Siobhan começou agradecendo todos por virem e reconhecendo como a situação era difícil para a família inteira. Disse que o objetivo hoje era entender o que aconteceu e começar a construir um caminho para frente. Ela olhou para Rafael e pediu para ele explicar com suas próprias palavras por que tinha desejado minha morte na festa de aniversário. Rafael encarou o chão e não disse nada. Siobhan esperou pacientemente enquanto o silêncio se estendia. Mamãe começou a falar, mas Siobhan levantou a mão. Depois do que pareceu 10 minutos, Rafael finalmente falou. Tão quieto que mal podíamos ouvi-lo. Disse que me ressentia por ser bem-sucedida quando ele se sentia um fracasso completo. Disse que me assistir conquistar coisas o fazia se sentir inútil e pequeno. Disse que queria que eu sumisse, então ele podia parar de ser comparado comigo todo santo dia. A voz dele ficou mais alta enquanto falava, e ele olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que toda vez que alguém mencionava minha promoção ou meu noivado ou minha casa, parecia que estavam apontando o quanto ele tinha estragado a própria vida. Disse que sabia que estava errado desejar minha morte, mas naquele momento, ele só queria que a comparação parasse. Esperei até Siobhan acenar para mim antes de falar. Apontei que ninguém na nossa família nos comparava exceto ele. Disse que nunca me gabei das minhas conquistas perto da família porque sabia que o deixava desconfortável. Então mal mencionava qualquer coisa boa que me acontecia. Rafael me encarou e então admitiu que era verdade. Disse que não importava se eu falava da minha vida ou não, porque minha mera existência parecia um julgamento dos fracassos dele. Siobhan escreveu algo no caderno e disse que isso era chamado de projeção. Ela explicou que Rafael estava se comparando comigo internamente, e então me culpando pela comparação. Rafael assentiu devagar e disse que nunca tinha pensado nisso dessa forma. Siobhan perguntou o que ele achava que realmente aconteceria se eu não estivesse mais na vida dele. Rafael ficou quieto por um minuto e então disse que provavelmente apenas encontraria outra pessoa para ressentir por ser melhor que ele. A honestidade naquela resposta surpreendeu todos, incluindo ele. Mamãe tinha ficado em silêncio o tempo todo, mas agora começou a chorar. Disse que permitiu Rafael fazendo desculpas pelo comportamento dele e o tratando como criança ao invés de adulto. Olhou para mim e pediu desculpas por negligenciar minhas conquistas e esquecer meus aniversários. Disse que não sabia como ser boa mãe para mim, porque nunca tinha tentado, e isso era imperdoável. Ela chorou mais forte, e papai colocou o braço em volta dela. Disse que estava tão focada em proteger Rafael, que esqueceu que eu também precisava de paz. Siobhan entregou a caixa de lenços e perguntou o que ela achava que podia fazer diferente daqui para frente. Mamãe limpou os olhos e disse que precisava parar de fazer os problemas de Rafael o centro de tudo, e começar a tratar ambos os filhos igualmente. Disse que sabia que soava simples, mas seria difícil mudar padrões que duraram mais de 20 anos. Siobhan se virou para falar com a sala toda. Disse que nossa família tinha estado rodando um sistema quebrado onde as necessidades de Rafael sempre vinham primeiro, e todos os outros se ajustavam em volta dele. Disse que quebrar esse padrão exigiria que todos mudassem seus papéis, não apenas Rafael. Ela recomendou sessões familiares semanais por 3 meses e terapia individual tanto para Rafael quanto para a mamãe para trabalhar suas questões específicas. Papai disse que já estava em terapia individual e continuaria indo. Vovó disse que não precisava de terapia porque era a única que tinha estado vendo claramente o tempo todo. Siobhan sorriu e disse que às vezes as pessoas que acham que não precisam de ajuda são as que mais precisam, mas não forçaria ninguém. Disse que faria o que fosse necessário para consertar essa família, ou pelo menos descobrir se podia ser consertada. Rafael perguntou o que aconteceria se ele não quisesse participar da terapia. A sala ficou completamente em silêncio. A voz do papai saiu dura e firme quando disse que Rafael seria despejado da casa deles e cortado financeiramente se recusasse tratamento. Mamãe começou a protestar, mas papai falou por cima dela. Disse que estava acabado de permitir a recusa de Rafael de assumir responsabilidade pela própria vida. Disse que Rafael tinha uma semana para decidir entre conseguir ajuda ou sair. Mamãe olhou para o papai com a boca aberta, como se nunca o tivesse ouvido falar daquele jeito antes. Encarei meu pai impondo um limite real pela primeira vez na minha memória, e senti algo mudar no meu peito. Rafael assinou o acordo de pagamento na mesa de jantar da vovó com Roberto em pé sobre ele como um oficial de tribunal. A mão dele tremeu tanto que a caneta ficava escorregando e ele teve que recomeçar a assinatura 2 vezes. Mamãe assistia da porta chorando enquanto papai ficava ao lado de Roberto, garantindo que Rafael completasse cada linha. O documento estabelecia R$ 500 mensais por 8 anos com juros calculados em 4%. Rafael encarou o valor total de R$ 53 mil depois dos juros, e o rosto dele ficou pálido. Roberto coletou os papéis assinados e fez cópias para todos enquanto Siobhan folheava as anotações sobre programas de tratamento. Ela pegou um panfleto para uma instituição de internação especializada em vício em jogos e colocou na frente de Rafael. O programa durava 60 dias, sem acesso a telefone nas primeiras 2 semanas, e terapia em grupo obrigatória 2 vezes ao dia. Rafael empurrou o panfleto e disse que não precisava ir embora por 2 meses. Vovó bateu a bengala no chão 3 vezes e lembrou ele sobre o testamento revisado sentado no escritório do advogado dela. Disse que o testamento atualmente não deixava nada para ele, e ficaria assim, a menos que completasse um programa de tratamento real.
Rafael pegou o panfleto de novo e leu as regras sobre 100 eletrônicos, 100 visitas por 3 semanas e participação obrigatória em todas as atividades. Papai disse que pessoalmente levaria Rafael à instituição na próxima segunda e ficaria para a sessão de orientação familiar. Siobhan explicou que Marco rodava um dos melhores programas no estado e tinha taxa de sucesso de 70% para pacientes que completavam os 60 dias completos. Rafael perguntou o que acontecia com os outros 30% e Siobhan admitiu que algumas pessoas recaíam, mas isso não significava que o programa falhou com elas. Disse que recuperação era uma escolha que Rafael teria que fazer todo santo dia pelo resto da vida. Mamãe perguntou se podia visitar durante o programa, e Siobhan disse que sessões familiares começavam depois da terceira semana. O custo era coberto pelo plano de saúde do papai, mas Rafael precisaria contribuir com seus ganhos uma vez que encontrasse emprego. Ouvi eles planejarem o tratamento de Rafael e não senti nada exceto cansaço. Tiago apertou minha mão embaixo da mesa e percebi que estava prendendo a respiração. Siobhan se virou para mim e perguntou o que eu precisava de Rafael antes dele partir para o programa. Olhei para meu irmão jogado na cadeira parecendo menor do que eu já tinha visto. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Disse a Rafael que precisava de espaço dele depois que o programa terminasse e que reconstruir confiança levaria anos se acontecesse. Ele assentiu devagar sem argumentar ou dar desculpas. Então pediu desculpas pelo desejo de morte na festa e por me usar como banco pessoal por 2 anos. A voz dele rachou quando disse que entendia se eu nunca o perdoasse. O pedido de desculpa soou diferente de todas as outras vezes que ele tinha dito desculpa enquanto pedia dinheiro. Este tinha peso como se ele realmente entendesse o que tinha feito. Mamãe se levantou e foi até onde eu estava sentada. Perguntou se eu podia perdoá-la por ser uma mãe ruim que esqueceu meus aniversários e ignorou minhas conquistas. Disse a ela honestamente que não sabia ainda, mas estava disposta a tentar terapia juntas. Ela começou a chorar mais forte e disse que não merecia outra chance, mas pegaria o que eu estivesse disposta a dar. Papai limpou a garganta e disse que devíamos terminar a sessão antes de todos desmoronarem completamente. Siobhan agendou nossa próxima reunião familiar para daqui a 2 semanas e lembrou Rafael de ficar limpo até o programa começar. Todos saímos da casa da vovó em silêncio, e fiquei sentada no carro de Tiago, assistindo meus pais irem embora com Rafael no banco de trás. A semana antes de Rafael entrar no programa parecia estranha porque, de repente, meus pais agiam como pais de verdade, ao invés de assistentes pessoais de Rafael. Papai levou Rafael à biblioteca e ajudou a preencher candidaturas de emprego online. Eles imprimiram 15 candidaturas para depósitos, lojas de varejo e restaurantes que não exigiam diploma universitário. Rafael voltou para casa com 3 entrevistas agendadas, e papai comprou calças caqui e camisas sociais de uma loja de desconto. Mamãe passou as camisas e ajudou Rafael a praticar respostas para perguntas comuns de entrevista na mesa da cozinha. Passei na casa deles para deixar alguns documentos que Roberto precisava e encontrei papai ensinando Rafael sobre técnica apropriada de aperto de mão. Rafael me viu observando da porta e deu esse meio sorriso que parecia envergonhado, mas também meio orgulhoso. Mamãe perguntou se eu queria ficar para o jantar, mas disse que Tiago estava esperando em casa. A verdade era que não conseguia lidar com assistir meus pais finalmente sendo pais de Rafael do jeito que deveriam ter sido por 23 anos. Parecia tarde demais e pouco demais, mas também como se talvez algo estivesse mudando. Papai me acompanhou até o carro e pediu desculpas de novo por todos os aniversários perdidos e conquistas esquecidas. Disse que ver os documentos de empréstimo com minha assinatura neles fez perceber o quão mal tinham falhado comigo. Disse a ele que apreciava o pedido de desculpas, mas ações importavam mais que palavras. Ele assentiu e prometeu que estava trabalhando em mudar seus padrões na terapia individual. Dirigi para casa e contei a Tiago sobre as candidaturas de emprego e as roupas de entrevista. Ele disse que era bom meus pais estarem fazendo sua parte, mesmo se parecesse estranho depois de tantos. Naquela noite não consegui dormir pensando em Rafael indo a entrevistas, e talvez realmente sendo contratado em algum lugar. Rafael foi chamado de volta para uma segunda entrevista, num depósito que pagava R$ 15 por hora para operadores de empilhadeira. Papai o levou lá e esperou no estacionamento por 1 hora enquanto Rafael se encontrava com o gerente de contratação. Ofereceram o emprego na hora com treinamento começando em 2 semanas. Rafael me ligou do carro do papai para contar as notícias e a voz dele soou diferente. Disse que nunca tinha conseguido emprego sozinho antes sem mamãe pedindo favores ou papai fazendo doações. Parabenizei ele e falei sério. Mesmo que parte de mim ainda estivesse com raiva de tudo. Na nossa próxima sessão com Siobhan, Rafael contou a todos sobre o emprego no depósito. Siobhan apontou que essa era a primeira coisa que ele tinha conquistado independentemente em anos sem dinheiro ou conexões da família. Rafael admitiu que parecia diferente de quando as coisas eram entregues a ele. Disse que preencher a candidatura sozinho e passar pelo processo de entrevista fez o emprego parecer dele ao invés de algo que não conquistou. Mamãe chorou lágrimas felizes e o abraçou, o que me deixou desconfortável porque ela nunca tinha chorado lágrimas felizes sobre minhas promoções. Siobhan notou minha reação e perguntou o que eu estava sentindo. Disse que era difícil assistir meus pais celebrarem o emprego de salário mínimo de Rafael, mais do que tinham celebrado minhas conquistas de carreira. Mamãe pareceu arrasada e começou a pedir desculpas, mas Siobhan a parou. Ela explicou que eu tinha permissão para me sentir magoada sobre o passado, mesmo enquanto apoiava o progresso de Rafael. A sessão ficou pesada depois disso, com todos reconhecendo o quão desequilibradas as dinâmicas familiares tinham sido. Papai disse que estava orgulhoso de ambos os filhos, e sentia muito que levou uma crise para mostrar isso apropriadamente. O emprego de Rafael no depósito começou 2 dias antes de entrar no programa de tratamento, então ele trabalhou 3 turnos e ganhou R$ 200. Ele me deu 50 deles em direção à dívida sem eu pedir. O gesto me surpreendeu mais que o dinheiro em si. Tiago e eu começamos a planejar nosso casamento durante todo o caos familiar.
Já tínhamos reservado um local para 6 meses depois, mas não tínhamos enviado convites ou finalizado a lista de convidados. Sentei na nossa mesa da cozinha com a lista na minha frente e encarei o nome de Rafael. Tiago perguntou o que eu estava pensando e disse a ele que não queria Rafael no nosso casamento, mesmo depois de completar o programa. Ele disse que era completamente justo dado tudo que Rafael tinha me colocado. Mamãe ligou mais tarde naquela semana perguntando sobre planos do casamento, e disse a ela que Rafael não seria convidado. Ela ficou quieta no telefone, e então perguntou se eu tinha certeza sobre essa decisão. Disse que estava protegendo meus limites e meu dia de casamento precisava ser sobre Tiago e eu sem me preocupar com a presença de Rafael. Mamãe soou magoada, mas disse que entendia. Na nossa próxima sessão de terapia, mamãe trouxe o casamento e disse que estava lutando com Rafael sendo excluído. Siobhan perguntou por que era difícil para ela, e mamãe admitiu que queria que a família parecesse normal e unida. Siobhan apontou que parecer normal não era o mesmo que ser saudável. Perguntou à mamãe de quem o conforto era mais importante no meu dia de casamento. Mamãe ficou quieta, e então disse que o meu era. Siobhan a ajudou a entender que eu estabelecer limites não era sobre punir Rafael, mas sobre me proteger. Mamãe assentiu devagar e disse que apoiaria minha decisão mesmo que doesse. Senti alívio que ela não ia brigar comigo sobre isso. Depois da sessão, mamãe me abraçou e sussurrou que estava orgulhosa de mim por saber o que eu precisava. Aquele pequeno momento pareceu maior que todos os pedidos de desculpas anteriores combinados. Rafael entrou no programa de internação do Marco numa segunda de manhã, e papai o levou com mamãe no banco do passageiro. Não fui com eles porque precisava de distância de toda a situação. Tiago e eu ficamos em casa e senti essa onda de alívio sabendo que Rafael não podia me ligar por dinheiro ou criar novas emergências por 2 meses inteiros. Decidimos fazer uma viagem de fim de semana para o litoral para celebrar ter espaço do drama familiar. Tiago reservou uma pequena pousada com vista para o oceano e saímos na sexta depois do trabalho. Dirigir para longe da cidade pareceu tirar um casaco pesado que tinha estado usando por anos. Caminhamos na praia e comemos em restaurantinhos e não falamos sobre Rafael ou meus pais ou terapia familiar. No sábado à noite, sentamos na varanda assistindo o pôr do sol, e Tiago perguntou como eu estava realmente. Disse a ele que tinha estado gastando tanta energia mental nos problemas de Rafael, que tinha esquecido como era simplesmente viver minha própria vida. Ele disse que tinha notado que eu sempre estava tensa esperando pela próxima ligação de crise. Percebi que ele estava certo. Por 2 anos tinha estado em modo de emergência constante, pronta para largar tudo quando Rafael precisasse ser salvo. O fim de semana fora me fez ver o quão exaustivo isso tinha sido. Ficamos uma noite extra e dirigimos para casa na segunda, nos sentindo mais relaxados do que tínhamos estado em meses. Comecei a pensar sobre o que eu queria para meu futuro, ao invés de apenas reagir aos desastres de Rafael. 3 semanas no programa de Rafael, meu telefone tocou com um número desconhecido e quase não atendi. Era Marco ligando para dar uma atualização sobre o progresso de Rafael. Disse que Rafael tinha sido resistente na primeira semana, mas algo mudou durante uma sessão de terapia em grupo. Rafael finalmente começou a se engajar honestamente com o tratamento, ao invés de apenas passar pelos movimentos. Marco explicou que Rafael admitiu manipular membros da família e estava trabalhando em entender por que desenvolveu esses padrões. Disse que Rafael mostrou remorso genuíno durante exercícios de processamento familiar e parecia comprometido em mudar. Marco achava que Rafael tinha potencial real para recuperação se permanecesse dedicado depois de sair do programa. Perguntei se Rafael estava apenas performando para os conselheiros como tinha performado para todo mundo. Marco disse que isso era sempre um risco com tratamento de vício, mas o avanço de Rafael parecia autêntico baseado no nível de participação dele. Ele tinha começado a ajudar outros pacientes em sessões de grupo e assumir responsabilidade por suas ações sem desviar culpa. Agradeci a Marco pela atualização e me senti cautelosamente esperançosa pela primeira vez. Tiago perguntou o que Marco disse e contei que Rafael podia estar realmente tentando dessa vez. Concordamos em permanecer cautelosamente otimistas, mas manter nossos limites firmes independentemente. Mamãe ligou alguns dias depois perguntando se eu queria começar sessões de terapia individuais mãe e filha, separadas das reuniões familiares. Fiquei surpresa que ela queria fazer terapia extra, mas concordei em tentar. Nossa primeira sessão foi estranha com nós duas sentadas no sofá de Siobhan, sem saber por onde começar. Siobhan pediu à mamãe para compartilhar algumas memórias positivas da minha infância. Mamãe começou a falar sobre me ensinar a ler quando eu tinha 4 anos e como eu ficava animada com livros novos. Ela lembrou dos meus projetos de feira de ciências da escola primária e como eu levava minha pesquisa a sério. Ela me contou sobre um recital de dança onde esqueci minha coreografia no meio, mas continuei dançando, inventando movimentos até a música acabar. Eu tinha esquecido completamente daquele recital, mas ouvi-la descrever fez a memória voltar. Ela falou sobre minha formatura do ensino médio e como se sentiu orgulhosa me assistindo dar o discurso de oradora da turma. Perguntei por que ela parou de estar presente daquele jeito e o rosto da mamãe se desfez. Disse que a negligência piorou conforme os problemas de Rafael ficaram maiores. Toda vez que Rafael tinha uma crise, ela largava tudo para consertar e eventualmente isso se tornou a vida inteira dela. Ela se perdeu tentando salvá-lo e esqueceu que tinha outra filha que precisava dela também. Disse que não sabia como ser tanto gerente de crises de Rafael quanto minha mãe ao mesmo tempo. Então simplesmente parou de ser minha mãe. A honestidade doeu, mas também ajudou a entender. Disse a ela que precisava que ela fosse minha mãe, agora mesmo eu tendo 26 anos, e não precisando de criação do mesmo jeito. Ela disse que queria isso também, e estava aprendendo quem eu era como adulta. Siobhan nos deu dever de casa para passar tempo juntas sem falar sobre Rafael. Mamãe e eu planejamos ir às compras no fim de semana seguinte, só nós duas. Saindo daquela sessão, senti algo mudar entre nós como se talvez pudéssemos construir um relacionamento real se ambas continuássemos tentando.
Mamãe e eu fomos às compras no fim de semana seguinte, como tínhamos planejado, e realmente nos divertimos juntas. Ela perguntou sobre o trabalho, e ouviu quando contei sobre um cliente difícil com quem estava lidando, e ela não mencionou Rafael nem uma vez durante o almoço inteiro. Quando voltamos ao meu carro, ela me abraçou e agradeceu por dar outra chance, e percebi que essa era a primeira vez em anos que ela me abraçou sem parecer forçado ou obrigado. Tiago notou a diferença em mim quando cheguei em casa, e disse que eu parecia mais leve, e disse a ele que estava começando a acreditar que meus pais podiam realmente mudar. Na semana seguinte, papai ligou e perguntou se podia passar na casa. Quando ele chegou, estava carregando o computador de jogos de Rafael e todo o equipamento. Explicou que tinha vendido tudo online por R$ 3.000 e queria me dar o dinheiro como início para pagar de volta o que Rafael devia. Tentei recusar no começo porque parecia estranho pegar dinheiro dos meus pais, mas papai insistiu e disse que Rafael tinha concordado com isso como parte de assumir responsabilidade. O cheque que ele me entregou era de exatamente R$ 3.000. E ver isso me fez chorar, porque era a primeira vez que qualquer um dos meus pais tinha reconhecido o fardo financeiro que eu tinha estado carregando. Papai sentou comigo enquanto eu chorava e pediu desculpas de novo por não ter visto o que estava acontecendo. E prometeu que isso era apenas o começo de fazer as coisas certas. R$ 3.000 eram apenas 6% do que Rafael me devia. Mas o gesto significou tudo porque mostrou que papai estava sério sobre mudar. Depositei o cheque no dia seguinte e senti algo mudar dentro de mim, como se talvez pudesse começar a acreditar na minha família de novo. Marco ligou algumas semanas depois para nos contar que Rafael estava elegível para visitas familiares, e ele achava que seria bom para a recuperação de Rafael se fôssemos. Não queria ir no começo porque tinha medo que Rafael apenas performasse para nós como sempre fez, mas vovó me convenceu a dar uma última chance. Dirigimos para a instituição juntos no sábado de manhã, com mamãe chorando no banco do passageiro o caminho todo até lá. O prédio parecia um complexo de escritórios comum de fora, mas por dentro tinha aquele cheiro institucional que me lembrava de hospitais. Rafael estava nos esperando numa pequena sala de visitas com Marco. E quase não o reconheci porque ele tinha ganhado algum peso. E o rosto dele parecia mais claro do que eu tinha visto em anos. Ele se levantou quando entramos e imediatamente pediu desculpas sem nenhuma da atitude defensiva ou desculpas que ele normalmente escondia atrás. Ele olhou direto para mim e disse que sentia muito por desejar que eu estivesse morta, por roubar meu dinheiro, por ameaçar se machucar, por me fazer responsável pela felicidade dele. Mamãe começou a chorar mais forte, mas Rafael manteve os olhos em mim. Disse que entendia se eu nunca o perdoasse, mas queria que eu soubesse que estava tentando se tornar alguém digno de ser meu irmão. O pedido de desculpas pareceu diferente dessa vez porque ele não estava pedindo nada, ou tentando me manipular para sentir pena dele. Sentamos e Rafael começou a falar sobre seu trabalho com Marco e explicou como tinha estado aprendendo sobre seu ressentimento e prepotência. Disse que tinha percebido que me fazer responsável pela felicidade dele era injusto e destrutivo. Disse que seu vício em jogo não era apenas sobre perseguir dinheiro, mas sobre punir a si mesmo por se sentir inútil. Marco assentiu enquanto Rafael falava, e adicionou detalhes sobre o progresso que Rafael tinha feito na terapia em grupo. Rafael pegou um caderno e disse que queria nos mostrar algo, e minha mão começou a tremer porque não sabia o que esperar. O caderno era o livro de recuperação dele onde tinha documentado cada vez que manipulou alguém e o impacto que teve neles. Ele o abriu para nos mostrar página após página de entradas, e meu nome estava em quase todas elas. Vi relatos detalhados das ligações das 3 da manhã, as ameaças de suicídio, as mentiras que contou para conseguir dinheiro, as viagens de culpa que usou para me fazer sentir responsável por ele. Ler suas próprias palavras descrevendo o que ele tinha feito comigo me fez começar a chorar. E Rafael chorou também enquanto pedia desculpas repetidamente. Ele tinha escrito datas e valores específicos, e exatamente o que tinha dito para me manipular cada vez. Ver tudo exposto daquele jeito me fez perceber o quão calculado o comportamento dele tinha sido. Havia entradas sobre mentir para mamãe e papai, sobre roubar da bolsa da vovó, sobre manipular amigos para emprestar dinheiro que nunca pagou de volta. Cada entrada incluía uma sessão onde ele analisava por que tinha feito e quem tinha machucado. E a honestidade naquelas reflexões parecia real de um jeito que as palavras de Rafael nunca tinham sido antes. Mamãe leu algumas entradas e ficava dizendo que não tinha ideia, e vovó apenas sentou ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael explicou que escrever tudo tinha sido a parte mais difícil da recuperação, porque forçou ele a encarar o que tinha se tornado, e não podia mais se esconder atrás de desculpas quando via suas ações escritas em preto e branco. Marco se juntou à nossa sessão depois de termos olhado o caderno e explicou mais sobre o vício e recuperação de Rafael. Disse que o jogo de Rafael tinha sido parcialmente sobre perseguir a adrenalina do risco, mas também sobre se punir por sentir que não estava à altura. A autodestruição era o jeito de Rafael de provar para si mesmo que era tão inútil quanto acreditava ser, e cada perda reforçava aquela crença. Marco explicou que Rafael estava aprendendo jeitos mais saudáveis de lidar com sentimentos de inadequação. Estava desenvolvendo ferramentas para lidar com estresse sem recorrer a jogo ou manipulação. O prognóstico era cautelosamente otimista se Rafael permanecesse comprometido com sua recuperação depois de sair do programa, mas Marco enfatizou que vício era uma luta vitalícia e recaída sempre era possível. Perguntei a Marco diretamente se ele achava que Rafael estava apenas performando para nós como tinha performado a vida inteira. E Marco disse que isso era sempre um risco, mas o avanço de Rafael parecia genuíno baseado no nível de participação. Disse que Rafael tinha começado a ajudar outros pacientes em sessões de grupo e assumir responsabilidade por suas ações sem desviar culpa, que eram bons sinais de mudança real. Depois da visita, mamãe admitiu que estava apavorada que Rafael recaísse e acabássemos exatamente onde começamos. Disse a ela que isso era sempre uma possibilidade com vício,
E não podíamos controlar as escolhas de Rafael, apenas nossas próprias respostas a elas. Tivemos outra sessão com Siobhan na semana seguinte onde discutimos como apoiar a recuperação de Rafael sem permitir a disfunção. Mamãe praticou dizer não para pedidos hipotéticos. Siobhan fez mamãe representar diferentes cenários onde Rafael pedia dinheiro ou dava desculpas. E foi difícil para mamãe no começo, mas ela melhorou em manter limites. Papai participou daquela sessão também, e disse que já tinha começado a planejar como ajudar Rafael a fazer orçamento dos contra-cheques do depósito, uma vez que estivesse fora do programa. Siobhan nos alertou que a transição do tratamento em internação para a vida normal seria o momento mais perigoso para a recaída. Precisávamos ter limites claros estabelecidos antes de Rafael completar o programa. Concordamos que Rafael não podia voltar para o porão e precisaria encontrar sua própria situação de moradia, o que deixou mamãe chateada, mas ela não argumentou. 2 meses se passaram e Rafael completou o programa completo de 60 dias sem nenhum incidente grande. Marco ligou para nos contar que Rafael tinha ido bem e estava pronto para a alta, e ele já tinha arranjado para Rafael se mudar para uma casa de convivência sóbria ao invés de voltar para casa. A casa de convivência sóbria tinha estrutura e responsabilidade, com testes de drogas aleatórios e reuniões de recuperação obrigatórias, no que todos concordaram que era mais saudável que o porão dos nossos pais. Rafael manteve um emprego no depósito e começou a ir a reuniões de recuperação diárias. Papai o ajudou a fazer um orçamento para os contra-cheques. Não vi Rafael nas primeiras semanas depois que saiu porque precisava de espaço para processar tudo, mas papai me dava atualizações sobre como ele estava indo. 2 meses depois da festa de aniversário, Rafael perguntou se podia me ver num jantar familiar que mamãe estava organizando. Concordei porque queria ver se as mudanças dele estavam durando agora que estava fora do ambiente controlado. Rafael apareceu no horário parecendo exausto de trabalhar 40 horas por semana e tinha perdido peso do trabalho físico no depósito. Sentamos para jantar e no meio Rafael pegou um envelope do bolso e me entregou. Dentro havia um cheque de R$ 500 com uma nota dizendo que era o primeiro pagamento em direção ao que me devia. As mãos dele tremeram quando me deu e disse que sabia que R$ 500 era quase nada comparado a 50 mil, mas queria começar a me pagar de volta. Olhei para o cheque e vi que era da própria conta de Rafael, e o orgulho nos olhos dele era algo que eu nunca tinha visto antes. Ele explicou que tinha estado guardando uma porção de cada contra-cheque. E esse era o primeiro pagamento de muitos que planejava fazer. O cheque parecia pesado nas minhas mãos, porque representava algo mais que dinheiro. Representava Rafael realmente cumprindo um compromisso pela primeira vez na vida. Mamãe chorou e papai deu tapinhas nas costas de Rafael, e até vovó pareceu satisfeita. Agradeci a Rafael e disse que apreciava o pagamento, e ele assentiu, e disse que continuaria fazendo eles todo mês. Terminamos o jantar, e Rafael saiu cedo porque tinha turno de manhã no depósito. Depois que ele foi embora, Tiago me disse que podia haver mudança real na atitude de Rafael. Tiago e eu tínhamos estado planejando nosso casamento durante todo esse caos, e decidimos numa cerimônia pequena com apenas 30 convidados. Tinha tomado a decisão difícil de não convidar Rafael, mesmo tendo completado o programa, e estando fazendo pagamentos porque precisava que meu dia de casamento fosse sobre mim, e Tiago, sem o estresse de gerenciar a presença de Rafael. Mamãe lutou com essa decisão e me ligou várias vezes pedindo para reconsiderar, mas ela não me fez sentir culpada sobre isso, o que mostrou o quanto tinha crescido na terapia. Siobhan ajudou mamãe a entender que meu limite era sobre me proteger, e não tinha nada a ver com punir Rafael. Mamãe eventualmente aceitou. Rafael me enviou um cartão 2 semanas antes do casamento me parabenizando a mim e Tiago, e dentro ele tinha escrito que entendia por que não foi convidado, e esperava que tivéssemos um dia lindo. O cartão não incluía nenhuma viagem de culpa ou manipulação, apenas parabéns simples e bons desejos. Nosso dia de casamento chegou, e foi perfeito na sua simplicidade, com apenas nossos amigos e família mais próximos. Mamãe me ajudou a me arrumar, e não mencionou Rafael nenhuma vez, e papai me levou ao altar com lágrimas nos olhos. Durante a recepção, papai se levantou para fazer um brinde, e começou a falar sobre família e segundas chances. Ele reconheceu publicamente que tinha falhado comigo como pai pela maior parte da minha vida, mas disse que estava grato que eu estava lhe dando a oportunidade de fazer melhor. Falou sobre como estava orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado apesar da negligência dele. Prometeu passar o resto da vida sendo o pai que eu merecia. Vários convidados vieram até mim depois e disseram como ficaram emocionados com a honestidade dele, e vi alguns deles chorando durante o discurso. O casamento pareceu um novo começo para minha família inteira, não apenas para mim e Tiago. 3 meses depois da festa de aniversário, Siobhan nos tinha sentados no escritório dela trabalhando em algo que ela chamou de reconstruir padrões de interação positivos. Ela queria que praticássemos celebrar minhas coisas do jeito que sempre celebramos as conquistas de Rafael. Mamãe sentou na minha frente parecendo desconfortável quando Siobhan pediu para ela me parabenizar pela minha recente promoção no trabalho. As mãos da mamãe se torceram no colo e ela limpou a garganta 2 vezes antes de falar. Ela me disse que estava orgulhosa da minha promoção para gerente sênior e que eu tinha conquistado através de trabalho duro. As palavras saíram duras no começo, mas ela não mencionou Rafael nenhuma vez durante a coisa toda. Papai assentiu e adicionou que tinha estado se gabando de mim para os amigos do golfe. Siobhan sorriu e disse que isso era progresso, mesmo que parecesse forçado e estranho para todos nós. Passamos o resto da sessão praticando conversas familiares mais normais, onde eu não era invisível e Rafael não era o centro de tudo. Meu telefone tocou 2 semanas depois enquanto estava fazendo jantar, e o nome de Rafael apareceu na tela. Quase não atendi porque nossa conversa ainda me deixava tensa, mas atendi no quarto toque. Ele soou animado quando me contou que tinha sido promovido a supervisor de turno no depósito. A voz dele tinha essa energia que eu não tinha ouvido em anos. E ele falou por 20 minutos direto sobre suas novas responsabilidades e o aumento que tinha conseguido.
Explicou como tinha estado treinando novos funcionários e organizando os cronogramas de carregamento. Percebi no meio da ligação que ele não tinha me pedido nada ou feito a conversa sobre ele de um jeito manipulador. Ele estava apenas compartilhando boas notícias como irmãos normais fazem. Senti algo mudar no meu peito que podia ser felicidade de verdade por ele. Desligamos e fiquei ali segurando meu telefone pensando que talvez isso fosse como relacionamentos saudáveis entre irmãos eram. Vovó ligou para Rafael no domingo seguinte e o convidou para jantar na casa dela. Soube disso depois pela mamãe que tinha estado lá quando vovó fez o anúncio. Vovó disse a Rafael que estava pensando em colocá-lo de volta no testamento, se ele mantivesse o progresso por mais 6 meses. Rafael agradeceu e disse algo que surpreendeu todos na sala. Disse à vovó que não estava fazendo esse trabalho de recuperação por dinheiro de herança mais. Disse que queria se tornar alguém de quem sua família pudesse realmente se orgulhar. Mamãe chorou quando repetiu a história para mim por telefone. Disse que o rosto de Rafael parecia diferente quando ele disse, como se realmente falasse sério nas palavras ao invés de apenas dizer o que as pessoas queriam ouvir. Meu aniversário chegou no começo de outubro e acordei esperando o nada usual dos meus pais. Tiago me beijou e me entregou um cartão antes de ir para o trabalho. Estava bebendo café quando a campainha tocou às 9 da manhã. Mamãe estava na minha varanda segurando uma caixa de padaria e parecendo nervosa. Disse que tinha organizado uma pequena festa surpresa com apenas a família e perguntou se eu podia ir à casa dela ao meio-dia. Dirigi para lá mais tarde me sentindo estranha sobre a coisa toda. Quando entrei, papai e vovó estavam lá com um bolo e decorações. Mamãe me entregou um pacote embrulhado que acabou sendo um álbum de fotos que ela tinha feito sozinha. Dentro havia fotos minhas quando criança com notas escritas à mão em cada página. Ela tinha escrito pedidos de desculpas por faltar nos meus recitais de dança e esquecer meu aniversário de 14 anos e não estar lá na minha formatura da faculdade. Sentamos no sofá dela olhando o álbum juntas e ambas acabamos chorando. Ela ficava dizendo que sentia muito e tocando minha mão. Papai ficou na porta nos assistindo com olhos molhados. 4 meses tinham passado desde o desastre da festa de aniversário de Rafael, quando ele mandou mensagem perguntando se eu podia encontrá-lo para um café sozinha. Meu estômago caiu quando li a mensagem. Tiago me encontrou encarando meu telefone e perguntou o que estava errado. Mostrei a mensagem e ele apertou meu ombro e disse que eu só deveria ir se me sentisse pronta. Concordei em encontrar Rafael numa cafeteria perto do meu escritório no sábado seguinte. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa de canto com 2 xícaras na frente dele. Ele tinha pedido minha bebida usual, o que significava que ele realmente tinha lembrado algo sobre mim. Rafael parecia mais magro e cansado, mas os olhos dele estavam claros. Ele me agradeceu por vir e disse que tinha estado trabalhando com o conselheiro em fazer reparações reais. Disse que queria falar sobre o dano que causou sem esperar que eu o perdoasse ou o fizesse se sentir melhor sobre isso. Rafael puxou papéis da mochila e espalhou na mesa entre nós. Ele tinha criado um plano de pagamento detalhado para os 50 mil reais completos que me devia. O plano se estendia por 10 anos ao invés dos 8 anos originais no acordo de Roberto. Ele tinha calculado pagamentos extras que podia fazer quando recebesse bônus, ou trabalhasse turnos extras. Mostrou uma planilha com cada data e valor de pagamento listados. Disse que sabia que dinheiro não podia consertar o dano emocional que causou, mas queria assumir responsabilidade financeira completa. Peguei os papéis e li 2 vezes. O nível de detalhe me chocou. Ele tinha pensado em taxas de juros e orçamento e planos de backup se perdesse o emprego. Esse não era o Rafael que tinha passado a vida esperando que outras pessoas resolvessem seus problemas. Coloquei os papéis na mesa pegajosa da cafeteria e olhei para meu irmão. Disse que ainda estava magoada e que reconstruir confiança levaria anos se acontecesse. Disse que apreciava os esforços dele e me sentia orgulhosa do progresso que tinha feito. Rafael assentiu e não ficou defensivo ou deu desculpas. Disse que continuaria trabalhando em si mesmo, independente de eu perdoá-lo completamente ou não. Aquela resposta me atingiu mais forte que qualquer outra coisa, porque mostrou que ele realmente tinha mudado. O Rafael antigo teria me feito sentir culpada ou ficado com raiva. Esse Rafael aceitou responsabilidade por suas ações e suas consequências. Terminamos nosso café e ele me acompanhou até o carro. Ele me abraçou brevemente antes de sair e não pareceu manipulador ou forçado. Tiago e eu organizamos o dia de ação de graças na nossa casa no final de novembro. Tinha convidado Rafael pela primeira vez desde a explosão da festa de aniversário. Ele apareceu no horário carregando um prato coberto e usando roupas limpas que realmente serviam nele direito. Ele me entregou o prato e agradeceu por nos incluir no feriado. Dentro havia uma caçarola de vagem que ele tinha feito sozinho seguindo uma receita que encontrou online. O jantar pareceu levemente estranho, com todos sendo extra-educados e cuidadosos. Mas foi pacífico de um jeito que nossas reuniões familiares nunca tinham sido antes. Rafael sentou ao lado do papai e conversaram sobre trabalho por muito tempo. Peguei Rafael sorrindo enquanto descrevia um problema que tinha resolvido no depósito. Papai ouviu e fez perguntas e parecia genuinamente interessado. Mamãe passou pratos e não ficou em cima de Rafael, nem o tratou como bebê. Comemos torta e assistimos futebol, e ninguém brigou ou chorou. 6 meses depois da festa de aniversário de Rafael, Siobhan agendou uma sessão de avaliação de progresso com nossa família inteira. Nos apertamos no escritório dela e ela revisou as anotações da nossa primeira reunião. Disse que tínhamos feito mudanças notáveis num tempo relativamente curto. Apontou melhorias específicas como mamãe estabelecendo limites com Rafael e papai, passando tempo comigo individualmente. Explicou que o trabalho seria contínuo e provavelmente enfrentaríamos contratempo. Recomendou continuar sessões mensais de manutenção para prevenir voltar aos padrões antigos. Todos concordaram imediatamente porque ninguém queria voltar a como as coisas eram antes. Rafael disse que as sessões mensais o ajudavam a permanecer responsável. Mamãe disse que precisava da estrutura para continuar aprendendo como ser uma mãe melhor. Papai apenas assentiu e disse que estaria lá.
Rafael celebrou 6 meses de sobriedade e emprego estável na reunião de recuperação na semana seguinte. Nossa família inteira apareceu para apoiá-lo quando recebeu a ficha de 6 meses. A sala de reunião estava cheia de outras pessoas em recuperação e suas famílias. Rafael caminhou para a frente quando seu nome foi chamado e aceitou a ficha do seu patrocinador. Ele deu um discurso sobre tocar o fundo na festa de aniversário e como aquele momento salvou a vida dele. Falou sobre aprender a assumir responsabilidade e construir relacionamentos reais. Ele me agradeceu especificamente por finalmente estabelecer limites e forçá-lo a encarar consequências. Disse que minha recusa em continuar permitindo ele foi o maior presente que alguém já tinha dado, mesmo doendo na época. As pessoas aplaudiram e Rafael voltou para sentar conosco. Mamãe agarrou a mão dele e apertou. Papai colocou o braço ao redor dos ombros de Rafael. Vovó limpou os olhos com um lenço. Fiquei ali assistindo minha família apoiar meu irmão e senti algo perto de esperança. Mamãe me ligou na semana seguinte e perguntou se eu queria ir às compras com ela. Quase disse não por hábito, mas algo na voz dela soou diferente. Então concordei em encontrá-la no shopping no sábado. Caminhamos pela loja de departamento e ela pegou um suéter e perguntou se eu achava que ficaria bom nela. Dei minha opinião honesta e ela realmente ouviu ao invés de comprar de qualquer jeito. Ela colocou o suéter de volta e foi para outro cabide. Navegamos por 20 minutos antes dela parar e se virar para mim com lágrimas nos olhos. Disse que percebeu que não sabia nada sobre meu gosto, ou meu estilo, ou o que eu gostava. Disse a ela que estava tudo bem, mas ela balançou a cabeça. Ela perguntou sobre meu trabalho e o que eu fazia o dia todo. E comecei a explicar meu papel em marketing. Mamãe ouviu cada palavra e fez perguntas de acompanhamento sobre meus projetos e meus colegas de trabalho. Ela não mencionou Rafael nenhuma vez durante a conversa inteira. Sentamos na praça de alimentação com café e ela me disse que estava aprendendo quem eu era como adulta. Disse que estava maravilhada pela pessoa que me tornei apesar da negligência dela. Não sabia o que dizer, então apenas assenti e ela estendeu a mão pela mesa para apertar a minha. Papai me mandou mensagem 2 dias depois perguntando se eu queria encontrar para café da manhã na quarta de manhã. Apareci no restaurante perto do meu escritório e encontrei ele já sentado numa cabine com um caderno na frente dele. Ele se levantou quando cheguei e me abraçou. O que pareceu estranho porque nunca tínhamos sido fisicamente afetuosos. Pedimos comida e ele abriu o caderno. Disse que queria começar uma tradição de café da manhã semanal só comigo. Explicou que tinha estado escrevendo perguntas sobre minha vida porque percebeu que tinha perdido tudo. Papai perguntou sobre minha trajetória de carreira e como entrei no marketing. Contei sobre meus estágios na faculdade e as promoções que conquistei. Ele escreveu notas no caderno para poder lembrar detalhes. Ele perguntou sobre meu casamento e o que Tiago e eu gostávamos de fazer juntos. Contei sobre nossas caminhadas de fim de semana e experimentos de culinária. Papai continuou escrevendo tudo como se estivesse estudando para uma prova. Ele perguntou sobre meus sonhos para o futuro e se eu queria filhos algum dia. Admiti que tinha estado com medo de pensar em filhos porque não queria repetir os padrões da nossa família. Papai largou a caneta e disse que entendia aquele medo. Prometeu que seria um avô melhor do que foi pai se eu decidisse ter filhos. Rafael me ligou na noite seguinte suando animado. Disse que tinha notícias e perguntou se eu tinha 1 minuto para conversar. Me preparei para más notícias por hábito, mas o tom dele era genuinamente feliz. Ele me contou que foi aceito na faculdade comunitária para terminar o diploma. Perguntei como estava pagando, e ele explicou que tinha guardado dinheiro do emprego no depósito e se candidatou para auxílio financeiro. Disse que estava fazendo as coisas do jeito certo dessa vez, sem pedir ajuda a ninguém. Senti algo mudar no meu peito ouvindo o orgulho na voz dele. Disse que estava genuinamente orgulhosa dele, e falei sério. Ele me agradeceu e disse que tinha que ir porque precisava se registrar para as aulas. A ligação durou 3 minutos e ele não me pediu nada. Vovó convidou Rafael para almoço no sábado seguinte, e ele chegou nervoso sobre o que ela queria discutir. Ela o sentou na mesa da cozinha e puxou o testamento revisado. Explicou que estava incluindo ele de novo, mas estruturando a herança dele como um fideicomisso que pagava ao longo de 20 anos. Rafael olhou para a papelada e assentiu devagar. Vovó disse que isso o protegeria de si mesmo e garantiria que não pudesse gastar tudo de uma vez. Rafael surpreendeu todos ao agradecê-la pela estrutura. Disse que sabia que não podia ser confiável com uma grande quantia de dinheiro e apreciava ela protegendo-o. Vovó deu tapinhas na mão dele e disse que estava orgulhosa da autoconsciência dele. Ela serviu chá para ambos e passaram a tarde conversando sobre a recuperação dele e planos para a escola. 8 meses tinham passado desde a festa de aniversário de Rafael, quando percebi que algo tinha mudado em mim. Estava sentada na minha mesa no trabalho quando notei que meus ombros não estavam tensos. Chequei meu telefone e vi nenhuma chamada perdida de Rafael. Não tinha tido ansiedade sobre ele ligando com emergências em semanas. A energia mental que costumava gastar nas crises dele tinha sido recuperada para minha própria vida. Tiago notou que eu estava mais feliz quando cheguei em casa naquela noite. Ele comentou que eu parecia mais relaxada e presente. Fizemos jantar juntos e conversamos sobre nosso futuro. Tiago trouxe a possibilidade de ter filhos, e não entrei em pânico imediatamente. Discutimos cronogramas e como queríamos que nossa família fosse. Me senti pronta para planejar nosso próprio futuro, ao invés de estar presa gerenciando os desastres de Rafael. Nossa família se reuniu para o Natal na casa dos meus pais em dezembro. Entrei carregando presentes e notei que a árvore tinha presentes embaixo com meu nome neles. A distribuição de presentes parecia equilibrada entre Rafael e eu pela primeira vez na minha memória. Mamãe me entregou uma caixa cuidadosamente embrulhada, e abri para encontrar um diário de couro que ela tinha escolhido especificamente para mim. Ela tinha lembrado que mencionei querer começar a escrever num diário durante uma das nossas viagens de compras. Papai me deu uma foto emoldurada de nós da minha formatura da faculdade que ele tinha desenterrado do armazenamento. Rafael se aproximou de mim por último, segurando uma moldura embrulhada.
Abri e encontrei uma foto de nós quando crianças construindo um castelo de areia na praia. Ele tinha escrito uma nota no verso dizendo que queria ser digno daquele laço de irmãos de novo. Abracei ele e senti lágrimas no meu rosto. Comemos jantar juntos e ninguém brigou ou chorou. A conversa fluiu naturalmente, com todos participando igualmente. Mamãe perguntou sobre meu projeto de trabalho futuro e realmente lembrou dos detalhes da nossa última conversa. Papai contou uma história sobre a própria infância e me incluiu na discussão. Rafael falou sobre as aulas dele e parecia genuinamente engajado com a educação. Rafael passou na minha casa no começo de janeiro com um envelope. Ele me entregou e abri para encontrar o 8º pagamento em direção à dívida. O cheque trouxe o total de pagamento dele para R$ 4.000. Ele nunca tinha perdido ou atrasado um único pagamento. Rafael me contou que tinha aberto uma conta poupança pela primeira vez na vida. Ele me mostrou o saldo no telefone com orgulho óbvio. Disse que estava aprendendo a encontrar satisfação em conquistar coisas ao invés de recebê-las de presente. Ele falou sobre como era bom pagar as próprias contas e se sustentar. Ofereci café e sentamos na minha mesa da cozinha por 1 hora conversando sobre os planos dele. Queria terminar o diploma e talvez ser promovido no depósito. Ele falou sobre objetivos e cronogramas como uma pessoa completamente diferente. Comemoramos o ano novo juntos como família na casa dos meus pais em 31 de dezembro. Fiquei na sala deles segurando uma taça de champanhe e olhei ao redor para todos. Mamãe estava rindo de algo que papai disse enquanto enchia tigelas de petiscos. Rafael estava ajudando vovó até a cadeira e garantindo que ela estivesse confortável. Tiago ficou ao meu lado com o braço ao meu redor da cintura. Assisti o relógio contar até meia-noite e percebi que o horrível desejo de aniversário de Rafael se tornou o catalisador para nossa família finalmente ficar saudável. Não éramos perfeitos e provavelmente nunca seríamos. Mas éramos honestos agora. Reconhecíamos nossos problemas ao invés de escondê-los. Responsabilizávamos uns aos outros, ao invés de permitir destruição. Aparecíamos uns para os outros de jeitos reais, ao invés de performar para a aparência. A contagem chegou a 0, e todos comemoraram. Beijei Tiago e abracei minha família. Rafael pegou meu olhar do outro lado da sala e disse com os lábios: "Obrigado." Assenti de volta porque entendi o que ele quis dizer. A verdade tinha machucado todos nós, mas também nos libertou. Tínhamos uma chance agora de construir algo real, ao invés de manter uma linda mentira. Isso fez toda a diferença.